Olá pessoal, vamos falar sobre o tema do terceiro módulo do nosso curso História dos Partidos Políticos do Brasil. Vamos conversar sobre os partidos durante a Primeira República ou República Velha. A República no Brasil começa em 1889, com a sua proclamação, e essa primeira fase vai até 1930, quando Getúlio Vargas aplica um golpe e toma o poder. Porém, nós vamos avançar um pouquinho mais. Apesar da história dos partidos políticos se confundir um pouco com a história da política no Brasil, com a própria historiografia brasileira, há momentos em que nós temos que não respeitar muito essas divisões. Nós vamos avançar até 1937, quando Getúlio Vargas instaura o Estado Novo e vai decretar na sequência o fim dos partidos, a extinção dos partidos políticos no Brasil. Portanto, apesar da gente estar falando aqui sobre os partidos da Primeira República, da República Velha, nós vamos avançar em 1930, vamos até 37, chegar próximo de 45, que é em 45, com a queda do Estado Novo, que os partidos vão voltar à legalidade. Mas vamos voltar ao começo. Em 1889, a República é proclamada no país. A partir daí, nós temos duas fases em que se divide esse primeiro período da República Velha. A primeira fase é chamada de República da Espada, porque nós tivemos nesse momento dois militares no comando do país, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Na sequência, vai haver o primeiro governo civil. E a partir deste primeiro governo civil de Prudente de Moraes é que nós vamos ter a chamada República Oligárquica, porque quem assumiu o comando do país, a partir daí, foram as oligarquias. Ok? Vamos começar. Em 1891, o Brasil ganhou uma nova Constituição, a primeira Constituição republicana. Essa Constituição, que teve como mentor Rui Barbosa, ela foi muito avançada para a época. Ela era republicana, federalista, presidencialista e liberal. Porém, politicamente, ela era fraca. Ela previa que o legislativo, dividido entre Senado e deputados, tivesse 3 senadores por estado e a cada 70 mil habitantes se elegia um deputado federal. Bem, até aí parece bacana, porque isso nada mais é do que chamado voto distrital, que hoje a reforma política tanto questiona e quer ver implantada no país. Uma coisa moderna para a época. Porém, apenas aproximadamente 5% das pessoas votavam. Por quê? Porque votava nesse momento apenas homens acima de 21 anos, que não fossem analfabetos, que não fossem mendigos, que não fossem ou não pertencesse nem de um órgão religioso, ou não fossem soldados. Mulheres não votavam. Porém, e mais, havia ainda o chamado voto a descoberto, ou seja, não havia segredo no voto. A pessoa, quando ia votar, ficava em aberto o que ela tinha votado. Essa é a base do coronelismo que vai surgir no país e de que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre. Mas o Marechal Deodoro, que além de comandar o governo provisório que se deu entre 1889 e 1891, ainda em 1891 ele é eleito o primeiro presidente do Brasil. Porém, eleito presidente, ele começou a se afastar dos ideais que o conduziram ao cargo. Ele começou a tentar, olha a questão central do país, novamente aí, ele começou a tentar diminuir a autonomia dos estados, a autonomia que os estados tinham acabado de ganhar na Constituição. Então ele vai se afastar de todo aquele pessoal que tinha aqueles ideais republicanos, e ele vai se afastar também das oligarquias dominantes que estavam nos estados e que não queriam ver o governo centralizado novamente. Deodoro, como um golpe final, vai fechar o Congresso em novembro de 1891
Porém, o vice-presidente dele, o Marechal Floriano Peixoto, que aliás não era vice-presidente dele não, era vice-presidente do Brasil. Por quê? Porque naquele momento não era como ocorre hoje, que você vai lá, quando você vota no presidente, você já está elegendo o vice. Você votava para presidente e em separado você votava para vice-presidente. Você poderia votar no presidente de uma chapa e no vice-presidente de outra chapa. E é o que estava acontecendo no momento. Marechal Deodoro era de uma chapa, Floriano Peixoto era vice dele e era opositor a ele. Floriano Peixoto, como o Marechal Deodoro fechou o Congresso em 3 de novembro de 1891, Floriano Peixoto vai se unir a parte do exército e vai aplicar um contragolpe que vai forçar o Marechal Deodoro a renunciar. Floriano Peixoto, chamado Marechal de Ferro, ele vai governar o Brasil de 1891 até 1894. O Floriano Peixoto, naquela época, fez um governo que a gente podia chamar de esquerda. Ele apoiava direitos sociais, auxílio às camadas populares e integração do proletariado à sociedade. E também ele promoveu a consolidação da República quando ele debelou rebeliões que se estouraram no país, verdadeiras guerras civis, principalmente uma que ocorreu no Rio Grande do Sul, chamada Revolução Federalista, que tinha por objetivo exatamente derrubar Floriano, e outro, a revolta da Armada no Rio de Janeiro, que queria restituir a monarquia. Quando ele derrotou essas duas rebeliões, ele consolidou a República no Brasil e depois entregou o governo do Brasil ao primeiro governo civil, que foi de Prudente de Moraes. Bem, vamos falar então, afinal de contas, o curso trata disso, sobre os partidos políticos deste período. Em 1870, ainda no período imperial, vai surgir o Partido Republicano, com ideais republicanos. Em 1889, ele atinge seus objetivos e a República é proclamada. Em 1903, vão surgir os partidos republicanos regionais. A política ela se regionalizou até em função dos estados, que tinham grande autonomia política nessa ocasião. 3 partidos republicanos vão tomar a dianteira da política nacional e 2 em especial vão efetivamente dominar o cenário, que é o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o Rio Grandense, também teve grande importância neste momento. Após essa consolidação da República, nós vamos ter o fim da República da Espada e o poder é dado ao governo civil. O primeiro presidente vai ser Prudente de Moraes. Ele pertencia ao Partido Republicano Paulista. Ele governou de 1894 a 1898 e ele enfrentou a Guerra de Canudos. Na sequência, mais um presidente do Partido Republicano Paulista, Campos Salles, vai governar de 1898 a 1902, já adentrando aí o século XX. Ele vai consolidar o coronelismo e a política dos governadores. A política dos governadores era uma estratégia que o governo federal utilizava para um combinado. Nos estados, o governo federal apoiava o governo estadual e o governo estadual chegava nos seus deputados federais, daquele estado e falava: vote a favor do governo. E também, imagine que havia o coronelismo, ou seja, o chamado voto de cabresto. Por quê? Porque as pessoas sabiam em quem, os coronéis sabiam em quem as pessoas votavam. Então os votos eram todos arranjados, a eleição era uma verdadeira farsa nesse momento. Depois de Campos Salles, nós temos outro governo, outro presidente do Partido Republicano Paulista, Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves é quem promoveu a modernização do Rio de Janeiro. Foi durante o governo de Rodrigues Alves que houve também a revolta da vacina no Rio. E aí vai vir um pessoal de Minas aí. Primeiro, Afonso Pena, que vai governar de 1906 a 1909. Ele falece antes do término do governo. Hermes da Fonseca vai vir na sequência. Esse não pertencia a Minas e
também nem a São Paulo. Ele era do Partido Republicano Conservador. As bases daquele Partido Republicano antigo, federal, de 1870. Na sequência, em 1914, vem Venceslau Braz, também de Minas. Este vai governar durante o período da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. E em função da Primeira Guerra Mundial, ele vai dar muito incentivo à indústria. Depois, nós temos o governo de outro mineiro, Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. É nesse momento que acontece a Semana da Arte Moderna, o Brasil está se modernizando, novas ideias estão chegando. Ele vai pegar empréstimo da Inglaterra para construir ferrovias, vai pegar empréstimo nos Estados Unidos, vai subsidiar o café, vai endividar bastante o governo. Depois outro mineiro, Arthur Bernardes, de 22 a 26. Ele enfrenta a Revolução Paulista de 1924, que no momento em que militares estão começando a contestar exatamente esta oligarquia entre Minas e São Paulo, a política do café com leite aí, que só Minas e São Paulo governa. Há tanto tempo só sai um governador mineiro aí, os interesses que estão sendo socorridos só dos agricultores, né? E finalmente vem Washington Luiz, paulista, Partido Republicano Paulista, vai governar de 26 a 30, porém, aí é um detalhe interessante, em 1930, a ideia era que se colocasse no governo Antônio Carlos de Andrade, que é mineiro, Partido Republicano Mineiro, porém, o que o Washington Luiz faz? Ele apoia outra pessoa, Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, que ganha a eleição, mas não vai tomar posse, porque Getúlio Vargas vai aplicar o golpe. João Pessoa vai ser assassinado logo depois da eleição, e Getúlio vai usar esta situação para aplicar o golpe e não permitir que Júlio Prestes tome posse. Getúlio, que neste momento está sendo apoiado por grande parte da sociedade, que já não aguentava mais essa política do café com leite. Getúlio, que então foi representado pela Aliança Liberal. Getúlio Vargas chega com a Aliança Liberal ao poder, ele vai promover um governo provisório, que vai de 30 a 34. Em 32, um pouco antes, vai haver a Revolução Constitucionalista em São Paulo. O pessoal exigiu uma Constituição, que foi o que ele prometeu quando chegou ao poder. Ele vai permitir a feitura de uma Constituição, que é a Constituição de 1934, que volta a ter caráter bem liberal. Em 1935 vai haver um fenômeno no Brasil chamado intentona comunista. Getúlio, o que ele faz? Ele pega essa intentona comunista e articula um plano chamado Plano Cohen, no qual ele mostra para a população que havia o perigo dos comunistas tomarem o país, e com esta desculpa, com esse subterfúgio, ele aplica o chamado golpe do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Ele vai extinguir os partidos políticos. Esses só vão voltar a partir de 45, quando Getúlio cai, quando ele é destituído do poder. Então, basicamente nesse período, houve o predomínio dos partidos republicanos, estaduais, e o governo esteve sempre nas mãos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, com apenas uma exceção aí do Partido Republicano Conservador, em apenas um governo. E esse momento do Brasil, que inicia-se liberal, torna-se altamente conservador. Vamos acabar caindo numa ditadura, quase um totalitarismo que Getúlio implantou em 1937, momento em que os partidos foram, inclusive, extintos da vida pública e política do Brasil. Muito bem, espero ter sido claro nessas informações. Dúvidas, sugestões, meu e-mail está aí. Estou aguardando um retorno de vocês.
Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até o próximo módulo.